Oi, gente! Tá no ar mais um episódio do Agro 2, o podcast mais recheado de informações sobre esse setor maravilhoso do agronegócio. Eu, a host que vos fala, Janaína Honorato, jornalista aqui que ama o agronegócio, ao lado do meu amigo, do meu parceiro de peso. Pedro Maia, de peso? Eu tô meio pesado, você tá achando? Não, é porque você tem conteúdo, entendeu? Do agro. O cara sabe do negócio, entendeu? Não, estamos aqui aprendendo sempre, falando sobre o que a gente gosta, né? Do que a gente realmente é apaixonado. Mas gostei da sua voz de locutora, Janaína. Você falou como é que é? Oi, gente! Oi, gente! Minha amiga dona de casa que está passando. Vem com a gente que esse episódio de hoje tá sensacional. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nessa bancada, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo e apresentador, juntamente com a minha parceira Janaína Honorato, tô aqui e o assunto hoje a gente vai aprender mesmo, que é um programa que você não pode ficar de fora lendo e escrevendo do Senar, mas será? Já dei um spoilerzão aqui, hein, Pedro? Mas antes da gente entrar no robusto do conteúdo, apresentar essa que é uma pessoa que conhece, tem gabarito pro assunto, eu quero pedir para você, se inscreva no canal, ativa o sininho, já entra lá no Instagram também, @portalagro2, para você ficar por dentro de tudo que rola no agronegócio e aqui no nosso podcast, é claro, né, Pedro? Isso, ou se você também está ouvindo pelo Spotify, não deixe de seguir aqui o Portal Agro 2 também no Spotify para você ser informado. Porque esse podcast aqui, ele é poliglota, Janaína. Você pode assistir ou você pode ouvir. Né? Eu gosto de ouvir na estrada, lavando louça. Ou então... Estadão Goiano, né? Teve um convidado nosso que falou aqui até dentro do maquinário, né? Você tá lá na colhendo colheitadeira, a soja lá, tá lá né? ouvindo a gente. Plantando. Ou então também fazendo o cardio do dia, né? Dando a corridinha também é bom. É, também faz parte, aprendendo enquanto tá o corpo exercitando. Mas vamos lá, sem muitas delongas, vamos apresentar ela, que é graduada em pedagogia, tem MBA em Educação de Empreendedora e especialização em Metodologia do Ensino Superior, mestrada em Desenvolvimento e Planejamento Territorial e é atual gerente de Educação Formal do Senar Goiás, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Eu estou falando dela, Mara Lima. Seja muito bem-vinda, minha querida, ao podcast Agro 2. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, gente, para contar um pouquinho do que a gente faz, né, lá no Senar. Tá, Mara, você é parente do Gustavo Lima, não? Não, não. Não. Talvez a conta bancária seja, né? Uai, vai saber, Opa, né? não vai é. Saber, Peguei. Pegou. Mara, mas vamos lá. A gente tem um ritual aqui no nosso podcast. Quando você for falar direto para o nosso telespectador ou nosso ouvinte, pode olhar para aquela câmera direita aqui, que ela é sua. Essa câmera foi feita para você. Ótimo. O nosso ritual Mas daqui... é só durante o podcast. Aí, porque às vezes a gente falou isso, o menino queria levar embora para casa dele. Aí não dá certo, não. O nosso ritual aqui, Mara, é conhecer a pessoa para além daquela profissão que ela veio aqui no podcast. Quem que é a Mara e como que ela foi parar no Senar Goiás? Ah, sim. Então... Bom, a Mara é uma pessoa aí que gosta muito mesmo da área da educação, gente. E aí o Senar, não é como os S's, né, o S do rural, é uma instituição muito voltada ao aprendizado, né? A essência do Senar é o quê? É justamente o aprendizado, né? Levar conhecimento para onde? Para o R. Que R é esse do final do Senar, não é? É o R do rural, pessoal. Não é? Então, qual que é a missão, né? A missão do Senar é promover o desenvolvimento do campo. E a gente sabe que sem conhecimento é difícil, né, se desenvolver. É difícil você desenvolver um ambiente, um local, sem você ter conhecimento. E nessa parte, Mara, assim, formada em pedagogia, né, Pedro? Como que foi essa união da pedagogia com o agro para a Mara parar no Sistema S, que é o Senar Goiás aqui? Ah, muito boa sua pergunta, Janaína. Então, como o Senar é uma instituição, né, ali que tem na sua essência a educação, precisam de pessoas que estão ligadas a esta área, né? Que sejam conhecedoras de como funcionam as leis, né? Todas as questões da aprendizagem. E foi aí, então, né, que eu vi que o Senar estava lá precisando de uma pessoa ali, né, desta área, para poder atuar justamente nesse setor e promover cada vez mais esses conhecimentos e cursos. E foi que eu falei, é agora. Quem sabe? Dá certo. E deu. Né? Então, eu estou lá já faz um tempinho, desde 2018, né, atuando lá na Gerência de Educação Formal, cuidando deste programa que é muito interessante,
mas também de vários outros que também têm um curso técnico, cursos técnicos na área de zootecnia, agronegócio, fruticultura e outras coisas mais lá muito legais. Inclusive, esse técnico em agronegócio, Pedro, a gente estava falando backstage aqui, a Mara estava na minha banca de TCC, que eu fiz o técnico em agronegócio do Senar Goiás. Estava lá, está sempre ali trabalhando nessa parte de educação, fazendo essa ponte aí do ensino com o agronegócio. Né? Você fala que você não é agrônomo, então você já é quase, porque você já é técnica, né? Eu já sou técnica, mas não agrônoma como você, Pedro. Mas, Mara, falando um pouco da área da pedagogia, né? É uma área fantástica porque ela transita em todas as áreas, né? Não tem como, seja na saúde, seja no agro, seja na tecnologia da informação, todos os professores têm a obrigação de serem pedagógicos no seu ensino e na transmissão do conhecimento, né? E o Senar também cumpre bem esse papel, né? Porque sem ensino não tem evolução, né? Justamente, né? E a pedagogia entra com um papel muito importante nisso, porque é preciso saber fazer bem isso, né? No caso, por exemplo, de professores, é preciso que as pessoas saibam, né, como é que ocorre esse aprendizado, como tem que ser a didática de uma sala de aula para ter um aprendizado ideal desses alunos. Então, você tem que ter uma formação necessária para isso. E o curso de pedagogia entra aí, né, dando toda essa condição para quem quer realmente, né, tá lá à frente de várias outras pessoas, formar outras pessoas. Então, é imprescindível realmente ser conhecedor da educação. E aí é o curso de pedagogia que entra aí com esse papel. Mara, só mais uma pergunta. Eu vi que o Senar ele tem um programa, eu não sei o nome do programa, tá? Mas eu sei que eu tenho amigos que são instrutores. Né? O que eles fazem? Eles vão nas fazendas e ministram vários mini cursos, workshops, né? Igual teve até um que a gente entrevistou, acho que você não estava aqui ainda, que foi um da parte de apicultura. Aí teve um outro aqui que era da parte de criação de javali. Nossa, bem específico. Assim, são uns cursos bem diferentes. Assim, tem o basicão, assim, o grosso, né? Tipo de maquinário, de GPS. Mas também tem vários cursos, assim, mais exóticos, mais interessantes. E aí, esses instrutores também passam pela sua curadoria ou fazem parte do seu guarda-chuva ou é um programa diferente? Bom, é o seguinte, para qualquer instrutor realmente vir a participar, né, das aulas no Senar, ministrarem as aulas, eles passam por um processo de credenciamento, né? Então, nesse credenciamento, o que acontece? Eles passam por aulas teste, né? Então, muitas vezes nós estamos lá nessas bancas também, né, para avaliar como é que é o desempenho técnico e pedagógico desse pessoal. E, uma vez lá dentro, Pedro, aí eles vão passar por capacitação, tá? Formação continuada na metodologia do Senar, que é a metodologia própria. Não é? A gente diz lá que é muito aprender a fazer fazendo. É a teoria unida à prática. Exatamente, né? Então, esse pessoal, né, não vai cru, vamos dizer assim, lá para lida com os alunos. Né? Toma aí, vai embora, não. Né? Entendi. Então, eles passam por esse processo de formação e depois de supervisão contínua também, para saber se está tudo certo e se está dentro da metodologia do Senar. Entendi, bacana. E dentro desse assunto tem um programa muito bacana, que é o tema de hoje, né? Programa Lendo e Escrevendo. Conta para mim, como que surgiu essa ideia, de onde veio? Gente, assim, muito interessante, sabe? É um programa muito, muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que na área rural ainda há muitos casos de analfabetismo, né? Isso ainda existe, né, no país e também na área rural. Né? E o que acontece com essas pessoas? Muitas vezes elas são impossibilitadas de exercer uma profissão ali no âmbito mais formal, né? Justamente por não ter o quê? A escolaridade desejada. Né? Ela é impossibilitada de fazer um curso. Porque se você fazer um curso lá do Senar, né? Alguns cursos, por exemplo, você precisa ter, né, ali alguma escolaridade mínima para poder fazer isso. Pelo menos o fundamental, né? Por mais simples que seja o curso. E o que acontece que a gente se depara? Vai para o campo e aí chega lá o pessoal, a gente se depara com pessoas que não têm nem alfabetização. Então, pensando nisso, né, pensando na promoção dessas pessoas para que elas possam, né, ali ter uma colocação melhor também no mercado de trabalho, nós pensamos no Lendo e Escrevendo com o Senar.
né? Que é um curso que visa desenvolver habilidades e competências voltadas para a leitura e a escrita. Né? Então, o que acontece? Essas pessoas fazem o curso e estão ali se preparando, né, para, posteriormente, conseguir, né, uma entrada no mercado, conseguir até mesmo fazer um curso, né, que não era possível. Então, de repente, não tem a escolaridade X. Como é que ela vai conseguir ler alguma coisa, por mais simples que seja? Um contrato, alguma coisa assim, né, Pedro? Isso é muito importante. Um manual, alguma coisa ali do curso. Uma bula, então, não tem jeito. Né? Então, essas pessoas estavam paralisadas, à margem, ficam geralmente à margem, né, de uma condição melhor de vida mesmo. Né? Então, lendo e escrevendo com o Senar nasceu de uma ideia, de um projeto mesmo, eu digo que ele é um projeto social, né, de um cunho social, né, que também está aí na missão do Senar, né? A promoção social, promover as questões que envolvem, né, a sociedade, sobretudo dessas pessoas, que muitas vezes encontram-se à margem lá no campo, né, e não conseguem ali uma posição, enfim. Então, ele nasceu disso, de um pensamento muito nobre mesmo, de uma situação que a gente viu que requer uma atitude nossa, né, enquanto instituição de ensino. Também, que é o Senar. E se destina tanto a produtor rural quanto a outros trabalhadores? Sim, produtor rural, trabalhadores rurais, né? A família, também estendido à família. Então, tudo que envolver pessoas que estão no campo e que se encontram nessa condição, né, de não saber ler, não saber escrever, tá aí uma oportunidade boa que é o Lendo Escrevendo com o Senar. E às vezes, né, Pedro, você que trabalha nessa parte aí de consultoria para produtor rural, às vezes a pessoa tem até uma área legal para produzir, a área tem um potencial muito bom, mas às vezes ela não consegue dar usar aquele potencial, fazer aquela terra produtiva, porque às vezes não tem uma acesso a um curso para realmente não ter esse ensino, né? Exatamente, né? E tem que capacitação sempre, né? Não para de evoluir, né? E eu imagino, assim, que deve ser muito gratificante, né, Mara? Assim, não sei se você já passou por isso ou não. Se teve alguma situação, assim, de algum produtor, algum trabalhador que passou pelo processo aí, foi alfabetizado e ficou feliz. Tem alguma história, assim, bacana? Vou te contar o seguinte. Quando nós pensamos aí, né, no Lendo e Escrevendo com o Senar, isso foi ali em final de 2019. Né? Então, o que aconteceu? Estávamos todos já arrumando todo o programa tal, e aí veio a pandemia. Boom. Gente, foi um banho de água fria na cabeça da gente. Porque nós pensamos o quê? Agora vamos realmente entrar aí com um tipo de produto diferente, que a gente ainda não tinha aqui no Senar Goiás. E aí, chegou a pandemia e nós não pudemos colocar em prática, né, esse programa aí que nasceu naquela hora. Então, nós ficamos aí 2 anos parados, né? Porque como é que faz? Né? Porque para você fazer à distância um curso de alfabeto, sim, né, que desenvolva o processo de leitura e escrita, que visa desenvolver essas habilidades, não dá, né? É muito difícil isso. Então, nossa primeira turma ainda não terminou. Ela já teve início, tá? Ela está hoje no município de Água Fria de Goiás. E assim, mas te digo uma coisa, foi extremamente emocionante a abertura do curso e está sendo, né, é impressionante mesmo a condução e como esses alunos estão nessas aulas, né, e como eles já progrediram, né? Então no dia do lançamento teve gente emocionado mesmo, assim, tivemos choro lá, né, pela oportunidade agora que está sendo dada a essas pessoas, né, já adultas, e se vendo com essa possibilidade de melhoria de vida, né? Então, essas pessoas estão ali pensando já no dia da nossa formatura, que vai ser em maio, né? Dessa primeira turma. Já está chegando, já. Né, já está chegando, e assim, eles estão muito animados, né? Porque a professora muito competente, né, e muito envolvida, já criou um projeto lá que transcendeu até mesmo nossos objetivos básicos, né? Do projeto. E ela já partiu para empreendedorismo, os alunos ali aprendendo a fazer, né, as contas e tudo mais, e já vão criar ali uma mini cooperativa, quase que isso. Legal, né? De compra e venda mesmo, mas mais de venda dos produtos deles, né? Marketplace. Então, muito bom. Muito bom. Então, para além, né, de saber escrever o nome, de ler um contrato, né, dar uma direção, um rumo para montar um negócio, né, Pedro? É uma inclusão social, né? Porque são pessoas que
por não saber ler e escrever num mundo tão moderno, com tanta coisa hoje em dia, né? Acaba que ficam à margem mesmo, né? Ficam esquecidos, né? Porque, poxa, você não tá com de ler e escrever, você vai fazer o quê, né? Não é? E aí as pessoas... Aí é aquela coisa, né, gente? A pessoa que não consegue ler e escrever, imagina. Você autoestima, chegando... né? Isto! Você tocou no ponto-chave. Autoestima. Né? A pessoa se sente envergonhada. Como é que vai assinar um papel? Assina como? Com polegar? Gente, Em 2023 já? Puxa, assim... A gente sabe que tem muito isso ainda. Mas isso pode ser constrangedor para as pessoas, né? E geralmente é. Né? Então, ela se vê numa situação muito delicada. Né? Então, por isso que o Lendo Escrevendo com o Senar, ele transcende mesmo as barreiras técnicas. Né? Ele abraça as questões sociais do campo. Então, ele está muito voltado a nisso, na inclusão mesmo de pessoas que estão aí, né? Fora, né? das nossas oportunidades, por mais simples que seja. Por exemplo, fazer um curso do próprio Senar. Bacana. Mari, hoje você tá na gerência, né? Tô na gerência. Então, às vezes você não vai muito no campo, ali na ponta, ou você acompanha assim também essa execução, esse dia a dia, operação? Isso, não? As duas coisas. As né? duas então, coisas. Então você roda muito, então. Também. Né? Estamos aí nessa ação de planejamento aqui em Goiânia, né? No planejamento das ações, e aí a gente vai checar como é que está sendo feito isso no campo, vai ver a execução. Então, é lá que a gente traz os insumos, né, gente? Assim, como é que tá, né? O que precisa melhorar? É o termômetro. Né? É o termômetro. Então, para a gente sentir as pessoas, o que estão achando e o que está precisando, né? Ainda mais a gente precisa ir lá para ver em loco mesmo, né? Faz parte. Isso faz parte do show. Tem que sujar a botina, né? Tem. E dentro desse curso, Mara, pelo que você já me falou aqui no backstage, ele não funciona só para aprender a ler e escrever. Você também tem noções básicas de cálculo, né? De gestão, como que funciona? Justamente, Anaína. Então, assim, quando a gente pensou nisso, nós pensamos, a gente tem que realmente pensar numa formação integral, né? Dessas pessoas. Então, justamente, o formato, né, da metodologia é pautada na andragogia, ou seja, na educação de adultos. Né, na didática voltada... Andragogia. Educação de adultos. Né? Isso, não tem a pedagogia, né, voltada mais para as crianças. Né? Uhum. E a andragogia é esse estudo que volta, né, para a aprendizagem para os adultos. Né? Então, o que acontece? A gente pega pessoas, né, ali vamos lá, na turma do Lendo Escrevendo, que já tem experiências, não é? Já tem experiência, já tem história de vida. Então, você vai ter que adequar, né, a forma de ensinar para essas pessoas. E aí onde entra a andragogia. Não dá para você ensinar algumas habilidades a um adulto da mesma forma que você ensina uma criança. Né? Desconsiderando, por exemplo, toda a experiência desse adulto. Não dá. Né? Então, por isso, tudo isso é muito valorizado. E aí é onde entra essa pergunta que você me fez, o Lendo Escrevendo, que transcende por isso. Né? Porque outras coisas também são debatidas, outros assuntos são vistos, para que essa pessoa saia de uma forma formada de uma forma mais integral mesmo, né? E muito alinhada ao mundo adulto, né? Aos desafios, os problemas que passam. Então, há muita contextualização de vida ali. Né, com os alunos, né, e com a história deles e a forma de ensinar. E também esse ensino personalizado, lembrando que é gratuito, tá? Senar Goiás é gratuito, o produtor já paga, né? Exato. Já tem uma taxa ali em cada nota fiscal, então o Senar ele arrecada isso para atender gratuitamente com esses cursos. E voltando, lembrando que esse aluno que entra lá, ele é do campo, ele tem uma relação com a agricultura, então é um ensino personalizado? É um ensino personalizado, sim, contextualizado, né? Ou seja, nos conteúdos, né, como é que você vai tratar de uma pessoa que mora realmente, né, lá no campo? Você vai falar de coisas da cidade, né? É claro que você pode levar, sim, o conhecimento. Isso enriquece, mas ele precisa sentir também essa contextualização de uma forma interessante para ele. Né? Se ele trabalha com terra, se ele trabalha com planta, né? Se dentro do linguajar dele envolve geralmente a natureza, então o ensino, o contexto vai muito para esse lado, para que a matemática ele aprenda a calcular ali uma área, não é uma área ali que vai ser plantada, né? Quantos sacos de arroz ali vão ser vendidos. Então os exemplos que são trabalhados durante o curso são voltados para o contexto
daqueles alunos. Isso faz com que eles criem, né, mais interesse, né, do que algo que eles não conhecem. Né? Então, isso é uma preocupação nossa. Mara, e antes de você atuar junto ao Senar, qual que era a sua atuação profissional? Assim, você já estava também nessa área de andragogia ou você estava mais na pedagogia? Então, Pedro, assim, na verdade, eu sempre trabalhei na área administrativa, né, das instituições de educação. Uhum. Então, já fui diretora de escola, né, aí até de educação infantil ao ensino médio, né, já atuei como professora também de graduação e de ensino fundamental e de ensino técnico. A experiência é ampla, então. Ampla. Já tive também nos nossos colegas né? Já fui aí gerente de educação do SESI em Goiás também e tive também pelo Senac, trabalhando como coordenadora da faculdade Senac. Então, eu tenho uma trajetória na educação aí que bem interessante, que conheço várias nuances aí, né, dessa área. E que dá para trazer um conteúdo, né, como ela falou, personalizado para cada área, né? Porque, pelo que você falou, é andragogia, ensino de adulto, mas às vezes aquele pai, ele lida com o filho, e o filho às vezes acompanha o pai no aprendizado. Então, tem todo esse... engloba tudo isso, né? Engloba tudo isso, né? Então, isso é muito importante, né? A gente ter essa preocupação enquanto educador de como é que está essa contextualização dentro de sala de aula, né? Porque muitas vezes o aluno pergunta, mas para que eu vou usar isso, gente? Esse assunto, essa matéria... Fórmula de Bhaskara. Nossa, entendeu? Eu não sei se vocês passaram por isso, mas tem coisa que a gente aprendeu. Mais quadrado de B quadrado sobre 4AC. Pois é, entendeu? Erosão é a ação natural dos águas dos ventos sobre o relevo. Então, assim, todos nós, a gente sabe até hoje alguma coisa decorada, né? Então, assim, o que é erosão? A ação das águas, que ação é essa? Então, assim, esse contexto é muito importante, não é? É você saber o que você está estudando e, principalmente, para quê? Né? Onde eu vou usar isso na minha vida? Onde eu vou usar isso? Então, às vezes a gente vê tanto aluno desinteressado, não quer estudar, mas assim, e depois você vai ver que tiveram um sucesso em alguma coisa, né? De repente, o que é? Faltou ali um clique no sentido da contextualização. Hoje, né, Mara, a gente está a mudança de... acho que talvez a velocidade da informação das coisas estão muito diferentes, né? Então. E eu acho que antigamente que eu digo assim, né? A coisa de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Tivesse assim. Como se eu tivesse assim, né? 60 como se eu fosse um grande idoso. Mas as coisas antigamente elas eram feitas do ponto de vista da indústria, não do ponto de vista do usuário. Por exemplo, o CD. Você ia lá e comprava um CD. Mas você comprava um CD por causa de 1, 2, 3, 4 músicas. Aí veio o Spotify, veio o YouTube. Né? Ou seja, você escolhe, não, eu quero só essa, eu quero só escutar aquela. Então você vai lá no Apple Store lá, paga só uma música, outra. Isso já pensando do ponto de vista do usuário. O que eu quero, né? Personalizado para mim, do jeito que eu quero. E eu tô falando isso por quê? Porque pegando do ponto de vista do ensino, eu tenho uma filha de 2 anos que ela está estudando, né? Ela estuda numa escola super legal, que é bem diferente a dinâmica de educação, que é voltada para o indivíduo, né? Que é a menor minoria que existe. Então, quando você começa a inserir, por exemplo, uma programação fechada na cabeça da pessoa, eu acho que aquilo acaba prejudicando o desenvolvimento dela, né? Então, na educação, eu acho que tem que tentar fazer um meio termo lógico, tem que passar o que tem que passar, mas também tem que... desenvolver habilidades, desenvolver aquilo que a pessoa quer fazer. Né? Justamente, né? Não, você não está errado. Né? E esse estudo, né? Essa coisa bancária que a gente chama na pedagogia, que é o decoreba, né? Aquela né, quantidade de conteúdos ali, como se a gente fosse um depósito, né? Um banco. Um pendrive. Né? Um banco, por isso a educação bancária, como se fosse um banco ali, fosse colocando as coisas, né? E hoje não é assim, né? Então, assim, antigamente se aceitava muito isso. Hoje, é tanta evolução e tal, que os alunos não estão... Opa, peraí, para que? Já pergunta, para que eu vou usar isso? Então, os professores precisam, sim, saber da contextualização, né? Como essas pessoas vão utilizar isso e, principalmente, para quê? Para quê, né? Então, o como ensinar hoje é a grande virada, é a grande chave. Demais, eu acho. Entendeu? E para além da grade, né? Tipo assim, entender para quem eu tô falando, né? Eu fui dar uma palestra esses dias de comunicação no agro para alunos de relações públicas. Que legal. Não está dentro da grade deles, mas o professor entendeu. Eu preciso trazer gente do esporte, da política, da economia para eles saber
Pra quem que eu vou fazer relações públicas? Quem pode ser o meu público? Não, e eu falo pra você, por exemplo, uma matéria que não existe nas faculdades hoje, eu já dei muita palestra, marketing digital. Não tem. Olha aí. Não existe aí. Justamente. E é uma coisa que, transversalmente, tá em todo. Tá em todo lugar, Tá em todo canto, não tem como né? você ser profissional hoje sem o marketing digital. Senão a gente vira um personagem daquela música do Pink Floyd, né? Another Brick in the Wall. Ó. O Alessandro gostou lá, deu uma risadinha lá. Dá uma risada ali, ó. O nosso diretor. Você já viu o clipe dessa podcast? Música? Já. Os menininhos caindo assim dentro da máquina de presunto, assim, aí saindo. É, tudo igual, né? Massa demais. Igual. Sem criticidade, né? Exatamente. Sem nenhuma criticidade. Sem nenhuma criticidade. Então, né? Então a gente precisa realmente prestar atenção nisso aí, né? Quando a gente fala em formação de pessoas, a gente tem que estar preocupado com isso. Né? Como é que vão sair essas pessoas? Quem né? são essas pessoas? O que elas gostam, né? Justamente para que elas saiam com criticidade interessante, porque senão fica aí, ó, só repetindo e não tem criticidade nenhuma, e isso causa um mal danado para nossa sociedade. E aonde que esse curso, eu sei que é a curiosidade de você que está em casa, ou seja, onde você está ouvindo, nos escutando aí e nos assistindo, onde esse curso é ministrado, como fazer parte disso, mano? Ah, muito bom, Janaína. É o seguinte, olha, esse curso a gente atende sob demanda, né? Então vamos lá. Os sindicatos rurais, que são os nossos parceiros, é através deles que os produtores rurais ou as pessoas interessadas que estão no campo fazerem o curso devem procurar. Então, vamos lá, uma empresa ligada ao agro, né? Olha, eu estou precisando de pessoas aqui que precisam aprender essas habilidades de leitura e escrita. Então, ela procura o sindicato rural, né? Então a gente orienta dessa forma, né? Claro que se isso chegar aqui no Senar, na sede, nós também vamos atender, né? Então, feito isso, esse sindicato rural vai entrar em contato conosco, nós vamos ver a viabilidade disso, né? Onde é, e ir até lá para ministrar o curso. É um curso de 200 horas, né? Dura em média aí 6 meses, tá? E o objetivo é esse, que as pessoas realmente sejam inseridas, né? Em novas oportunidades, sejam inseridas no mercado de trabalho, melhores condições de vida, né? Que elas almejam melhores condições de vida. E eu tenho certeza que, como a Mara diz, é por demanda. Mas já tem demandas abertas, né? De empresas, inclusive essa de Água Fria que ela citou, que ela até me contou no backstage, na nossa marcação aqui do podcast, que é uma empresa preocupada com os funcionários ou com pessoas que elas querem contratar, Pedro, de pessoas que tenham mais habilidades com escrita, trabalhadores rurais, escrita e leitura. Então, essa empresa demandou. Então, não é só você, produtor rural, que está nos vendo, nos assistindo, não é só você, trabalhador rural, ou você até que tem um pai, uma mãe, uma avó, né, que queira aprender, mas também você, organização do agro, que queira profissionais, assim, que saibam, que dê oportunidade para esses funcionários, né? Que eu acho que a empresa que faz isso, né, Pedro? Ela está dando uma oportunidade e, ao mesmo tempo, recebendo um funcionário mais bem graduado, né? Com certeza. Colaborador, né? Um colaborador, com certeza. Esse é o nome. Funcionário não, gente. Eu falei errado. Com certeza, gente. Promovendo, de fato, a melhoria para toda a região, né? Para aquela região também. Mas se você capacita as pessoas, prepara as pessoas, consequentemente, você acaba ajudando a região, né? Promovendo aí o desenvolvimento naquela localidade. Então, esses são pontos importantíssimos dessa empresa que nos procurou, que também era uma preocupação dela, não é? Em capacitar essas pessoas para que essas pessoas, esses colaboradores, né, pudessem exercer melhor ainda o seu trabalho e até mais avançar também nos postos. Então, foi uma preocupação, né, uma preocupação técnica, mas uma preocupação muito de cunho social. A gente percebe isso, né? Então, a empresa ficou super feliz quando soube que nós, aqui do Senar Goiás, tínhamos condição de ofertar aí esse programa para eles, que é o Lendo e Escrevendo. E, às vezes, para quem está nos assistindo ou nos vendo, Pedro, pensa assim, mas ler e escrever em 2023, tem dado do IBGE que fala que tem déficit demais disso na zona rural, não é? Pois é. Então, né, o último censo agropecuário de 2017 traz essas informações. Lá diz, olha, tivemos um aumento? Tivemos. Mas ainda tem muita gente que não está alfabetizada na área rural, gente. Então, assim, é preciso a gente olhar para isso, né? Porque em 2023 ainda a gente tem esse déficit aí grande de pessoas que não sabem ler nem escrever. 2023, né? O homem já está
mandando foguete que volta de ré, né? Ano das eleições, passou. Inteligência artificial que faz texto pra gente. Inteligência artificial mas se Deus quiser nós vamos conseguir. Tem que andar, né, Mara? Tem que andar, gente. E o Senar Goiás está aí, né? Com além desses cursos, tem vários outros, entendeu? Não sei se vocês conhecem a plataforma EAD do Senar Goiás. Demais. Maravilhosa, muito com bacana. cursos ali muito interessantes, que é outra oportunidade, né? Aí já que não para essas pessoas ainda, né, que estão aí aprendendo habilidade de leitura e escrita, mas para quem quer entrar de repente aí no agro, né, já é do setor, é uma oportunidade excelente de cursos gratuitos. Tem cursos demais, eu não sei a quantidade, 80 e... É muito curso, gente. É muito curso. É uma pancada. Eu já gabaritei assim, ó, e fui fazendo, entendeu? Fui fazendo um por Todos um. com certificado. E vale muito a pena, gente. E gratuito. Do MEC, e gratuito, gente. Então... Muito bom. Muito bom. Pedro, você que está nessa parte de horticultura, assim, para você, eu queria ouvir a sua opinião como engenheiro agrônomo, porque nós estamos aqui, ó, uma pedagoga e uma jornalista. Você como engenheiro agrônomo, que lida com produtor rural, é produtor rural, para quem não sabe, ele também é. Eu acho que é engenheiro agrônomo e pesquisador da Emater, da Embrapa, que não é produtor rural, é difícil, né? Estamos na peleja. Mas, enfim, a sua opinião dessa falta de alfabetização, muitas vezes, no campo. Às vezes a gente fala isso, mas não é uma questão de preconceito, não é isso. É uma questão de não ter tido a oportunidade, Pedro, de estudar. Eu acho que sim, né? Eu acho que um pouco porque a gente tem a questão geográfica, né? Que hoje as fazendas geralmente estão em locais mais afastados, onde muitas vezes as pessoas não têm uma condução, né? Uma moto, um veículo. Então, às vezes, ficam dependentes, por exemplo, da boa vontade dos governantes das cidades ou dos estados de ter um programa que leve e busque. Eu acho que esse, para mim, é o principal entrave, né? Porque o pai, às vezes, é colaborador naquela fazenda, a mãe também. E aí, por exemplo, a criança ela tem que ser assistida e ir para um colégio. Então, às vezes, se não tem essa condição, tem que se criar, né? Para que essa educação seja transferida, né, para essas crianças aí. Então, eu vejo que hoje, para mim, esse é o maior desafio, na minha opinião. Escola rural de qualidade, assim, ou então transporte para a cidade. Não, e outra, né, a gente se coloca no lugar dessas pessoas, né, porque a gente pega, por exemplo, hoje, aqui em Goiânia, em 20, 30 minutos, você atravessa a cidade para qualquer lado. Agora, muitas vezes, essas crianças elas vão passar 1 hora, 2 horas dentro de um ônibus para chegar na escola e aí depois é mais 2 horas para voltar para casa. Então, 4 horas dentro de uma condução. Às vezes as pessoas pensam que isso é inimaginável, mas eu estive ali na Chapada dos Veadeiros, no Vão de Almas, que é uma comunidade calunga que tem ali. A gente andou para dentro da comunidade 3 horas, estrada de chão. Lá tinha uma escola, na beira do rio, dentro da aldeia, da comunidade ali. Pois é. Quanto isso é importante, inclusive ali, às vezes você pensa, mas aquela escola é só para crianças. Não, tem alunos de todas as idades para mostrar que muita gente não teve a oportunidade de estudar porque o mundo está evoluindo ainda. E a gente tem o Nordeste goiano, o Norte goiano, que ainda precisa muito desse olhar, né? E o Senar trabalha isso também lá, Justamente, né? Gente, assim... e nunca é tarde, né, Janaína? A gente não pode, né, falar, mas tá tarde e tal. Não, acho larga que de nunca mão, né? não largar isso de mão, porque já tô, né, aí com idade avançada. Não, mas nunca é tarde, sabe? Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para buscar o conhecimento, né? Então a gente torce muito para que as pessoas assim não desistam. Né? Não desistam de buscar, não desistam de procurar, não desistam de fazer e não desistam no meio do curso também, né? Porque tudo isso é muito desafiador. Muito. Né? Você não ter justamente aquela chance, né? E às vezes não ter a vontade, né? Perder a vontade ali por justamente ser difícil, achar difícil, né? Por isso que o profissional tem que estar muito preparado para lidar com esse pessoal, né? Porque ele vai ter que ser também um motivador dessas pessoas, né? E depois desse curso, assim, com o certificado que o Senar... A minha curiosidade é, depois que fez o curso, Programa Lendo e Escrevendo, pega-se o certificado, você consegue fazer os outros cursos do Senar? Bom, pelo menos assim, é um bom caminho, tá? É um bom caminho para entrar. Não posso te dizer todos, porque existem alguns cursos que envolvem periculosidade, envolvem um nível de conhecimento maior, tá? Com relação à leitura e escrita, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, boa parte dos cursos eles podem fazer sim. Isso abre, isso significa que abre oportunidade demais, né, Pedro? Pensa para você da área de horticultura aí, que presta consultoria. Uma pessoa que faz o programa Lendo e Escrevendo, entra num curso de horticultura, já aprende,
Já pega, né? Já começa a ganhar dinheiro. Pô. Já começa Justamente. a ganhar dinheiro. Tem condições, né, gente? É uma abertura mesmo para inserção, né, na vida, na sociedade, enfim. Então, as pessoas têm que agarrar mesmo a oportunidade e ter coragem, não desistir, né? E não ter vergonha, principalmente. Né? Não ter vergonha. Falar, olha, não sei, mas eu quero aprender. Então, quando a gente tem isso, a gente vai longe. Né? Bacana. E oportunidades se abrem a partir disso, né? Com Sempre. certeza. Mara, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Muito bacana esse trabalho, viu? Esse programa é sensacional, né? Muito obrigado, gente. A gente queria dar um serviço aqui no final. Uhum. Eu já vou dar aqui para quem quer saber mais informações e inscrições, você tem que entrar lá no sindicato e no sindicato rural mais próximo de você. Você que tem um parente, um amigo, ou até mesmo você que está ouvindo, ou você é filho de alguém, ou é pai de alguém que está precisando desse curso, Programa Lendo e Escrevendo do Senar, você pode procurar o sindicato rural mais próximo aí do município onde você está, ou a sede aqui da FAEG, que fica na Avenida 87, Setor Sul, Goiânia. Tô sabendo. Perto da Praça do Ratinho. Perto da Praça do Ratinho. E no Agora, por que é Ratinho, eu não sei. Enfim. Também não, gente. Mas aí, você, Janaína, mas eu queria ligar no Sindicato Rural. Tá bom, tem aqui também. Sistemafaeg.com.br. Entrou no site, lá tem... você vai entrar no FAEG, tem a aba de sindicatos. Lá você escolhe o que cobre a sua região ou o que é o do seu município. Lá tem o telefone, né, Mara? Isso. E você entra em contato. De todos os sindicatos rurais. E também o seguinte, Anaína, se a pessoa quiser conhecer um pouco mais o que o Senar faz, o que a FAEG faz, entra nesse site, gente, e dá uma navegada. Vai nas abas dos cursos, dos programas especiais. Tem cartilha, tem vídeo. Como a gente fala em Goiânia, tem trem demais. Tem trem demais lá. Tem trem que dá para aprender de tudo, do A até o Z. Vale né, muito a pena conhecer, viu? Para quem não conhece ainda. É isso, um programa muito bacana do Senar Goiás, né? Que tá aí pra fazer você evoluir. E antes que alguém já deve estar falando assim, eles devem estar ganhando pra estar falando isso aqui, deve ser patrocinado. Gente. Não, é porque é bom mesmo, tá? A gente tá falando porque é bom. É porque é uma chance, né? Porque às vezes de pessoa que tá nos ouvindo, que conhece, que tem um amigo, que às vezes pode ajudar esse amigo a crescer, né? Sair às vezes é produtor e tá na área da subsistência, né, Pedro? Nossa. Sair da subsistência para comercial, para ganhar dinheiro, que é o Pedro que entende demais aí consultoria e horticultura. Você gosta de dinheiro? Eu falei que se ele entender de horticultura, ele já foi para a parte do dinheiro. Mas vamos lá, nos arrobas da vida. Mara, você quer falar seu arroba? Mara Lima 60. Lima duas vezes, numeral 60. Pra ficar ligado, @Sistema FAEG, lá tem tudo que você precisa saber também. Eles postam todos os cursos que estão em aberto, inclusive esse programa Lendo e Escrevendo, eles postam lá sempre. E o seu, Pedro? O meu é @por Pedro Maia. É o melhor arroba que tem no Goiás. Porque quem não é de Goiás vai falar no Goiás. É o por com 3 R's, de Rio Verde, né? Rio Verde das Abóbora. E o meu é Janaína com 2 As no final, Honorato começando com H, porque já tinha outra Janaína Honorato lá, eu tive que colocar 2 As, desculpa aí. Registra lá no INPE lá, que aí fica tudo certo. Tô achando que eu vou ter que registrar mesmo. E o nosso aqui, qual que é? O nosso é @portalagro2 no Instagram e no TikTok, que tem lá, você vai ver a minha cara lá dando as notícias no começo do dia, no quadro Você tá postando no TikTok? Tamo. Deixa eu ver Café como é que com 2 dedos de prosa, aqui. gente. Tem lá os 3 principais assuntos do dia ou do dia anterior para você já começar a lida bem informado. É isso. Nós temos também o nosso portal agro2.com.br. Lá tem todas as notícias, jornalistas de NAC, Bruno Goulart. Um abraço para vocês. Eu também tô lá escrevendo a rodo pro agronegócio, mostrando. Tá mesmo. Tá de parabéns, setor. viu, Janaína? Obrigada. Você tá bombando o Agro 2. Estamos bombando. Nossa equipe de NAC, Bruno e eu estamos bombando junto com o Pedro aqui nessa mesa e a Mara para brilhantar. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço, gente. Esse microfone eu sei. Quem sabe faz ao vivo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, pessoal. Brilhante. Um abraço grande aí. Contem com o Senar. Né? Vocês que são aí da área do agro, contem com o Senar. Porque lá a gente tem aí a chave aí para várias questões, tá? E dar a mão mesmo aí a vocês. Ensinar mesmo o beabá e aí Isso. Curso a rodo, né? Como é que é? Tem trem demais lá naquele site. Trem bom é coisa boa. É isso. Então, obrigado você que acompanhou o episódio até aqui. Quem assistiu o episódio aqui tem que pagar nós. Tem. Se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Já ativa o sininho, porque tem podcast
toda semana, 2 vezes na semana, de assuntos variados do agro, né, Tá Pedro? pouco, viu, Janaína? A gente tinha que subir para 7 podcasts, 1 por A gente dia. tinha que fazer todo dia aqui. Todo dia. Todo dia nessa bancada aqui. É isso. É isso aí, obrigado você. Obrigada, gente. E até a próxima.